Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender agora é que o racismo institucional no Brasil, ele só começou a ser discutido depois da Conferência de Durban, que foi em 2001. O governo, naquela época, estabeleceu um comitê. Antes das pessoas irem, houve 3 reuniões estaduais por todo o Brasil, estabelecendo esse comitê. O Brasil foi a maior delegação que estava presente nessa conferência. Mais ou menos 250 pessoas. Essa foi a terceira conferência mundial. As duas primeiras chamavam-se Conferência Mundial contra o Racismo. Elas foram um fechamento de ciclo. As outras duas eram Conferência Mundial contra o Racismo. Essa terceira era a Conferência Mundial contra o Racismo, a discriminação, a xenofobia e ações correlatas. A terceira, ao contrário, ela deliberou muita coisa. Uma das coisas que ela deliberou foi a primeira década dos povos afrodescendentes, que foi de 2014 a 2023. E este ano iniciou uma segunda. A anfitriã, no caso, que estava recebendo a conferência em Durban, ela disse assim que a conferência foi como um parto difícil. Porque quando o mundo estava pensando que estas ações estariam sendo minimizadas, depois de tanto tempo que a Segunda Guerra já tinha acabado e tal, se percebeu que o racismo estava vindo com novas roupagens e muito mais forte. Quando a delegação voltou da conferência, estabeleceram-se vários grupos de estudos pelo Brasil. Mas e aí, o que tem a ver tudo isso com o racismo institucional? Então eles se reuniram e fizeram um documento chamado Programa de Combate ao Racismo Institucional no Brasil, que foi só implementado realmente em Salvador e no Recife. Essa conferência teve até o nome alterado, de tão importante que ela se tornou, e depois dela ainda não houve outro. Então, inclusive hoje ainda tem um GT em Recife, no Ministério Público, e eles já publicaram até livros sobre o racismo institucional. O racismo institucional, ele começa a ser discutido fora do Brasil em 1967, com os Panteras Negras, naquele livro deles, Black Power, né? Então, ali eles trazem já um conceito do que era o racismo individualista e do que era o racismo institucional, porque eles começaram a perceber nuances diferentes, né? Mas logo em seguida, acho que na década de 80, na Inglaterra daí, aconteceu que uma gangue de brancos mataram um rapaz preto. E ficou muito bem evidenciado para as pessoas que a polícia ela não fez grandes ações para levar o caso a sério, eles não fizeram as investigações como deveriam ter sido feitas, fez um levantamento, e o nome dele era Macpherson. E o relatório Macpherson apresenta como a polícia negligenciou os encaminhamentos desse caso, desse menino que foi morto. Surge na Inglaterra um outro conceito sobre o racismo institucional que é um pouco diferente dos Panteras Negras. Mas o que dizia no fim das contas, o que dizia? Que era a falha de uma instituição em atender as pessoas, ou por sua origem, ou por sua cor, ou por sua etnia. Em 2001, como esse pessoal todo vai para lá e o Brasil tem um grupo grande de pessoas estudando sobre o racismo institucional e chegam a aplicar ele na Bahia e no Recife, então as coisas começaram a se movimentar. Aquela estudiosa das relações raciais, Sueli Carneiro, ela, junto com toda essa elite intelectual negra que foi, eles começaram a fazer vários estudos. O site Guilé 10 tem 2 livros, o Conceito do Racismo Institucional e o Guia de Combate ao Racismo Institucional, que é download. Se você quiser, você pode entrar no site e baixar. Outro site interessante que tem para baixar livros é o Search, da Cida Bento. Então, esses 2 livros são muito bacanas. E o do GT, lá do Recife, também tem um livro para baixar, que é Brasil, o País do Racismo Institucional. E ele foi publicado pelo Ministério Público do Recife. Aí, na minha dissertação, eu coloquei alguns pontos ali que justificam por que o racismo era institucional naquela escola.
porque cada escola é um universo diferente, né? Aquela escola, então, eu trouxe mecanismos que se retroalimentavam. Uma das coisas que eu achei muito impressionante era que a comunidade escolar em si, servidores, todos os segmentos de dentro da escola, os estudantes e as famílias eram pretas e pardas, 95%, muita gente, a maioria. Aí, conforme eu fui fazendo as pesquisas, só quem evidenciou o racismo foram os estudantes. Então, isso, para mim, foi uma ação de racismo institucional, sim. A escola, quando foi construída em 85, ela foi construída para atender o Jardim Europa. E ela tinha um terreno muito grande, que tinha uma quadra de esportes que não era coberta, e a escola. No decorrer dos anos, ela perdeu um bom espaço dela. E aí, agora em 2023, a escola simplesmente foi fechada. Então, era uma escola que tinha IDEB 0, 2009 e 2011. Teve IDEB 0, então isso já era preocupante, e isso não era debatido dentro da escola. Os professores olhavam para os alunos sem expectativa nenhuma. Uma escola horrorosa, o prédio era feio, sabe, uma coisa assim degradante. Um dia eu falei assim, Flávia, vamos ver se esse não é o racismo institucional. E eu nunca tinha ouvido falar em racismo institucional. Esse livro do Guielé e do GT foram lançados em 2013. Então, quando eu comecei a estudar, eles ainda não existiam. Até que eu consegui botar as mãos neles,